Olá, bem-vindos a mais uma aula do curso Desbravando AutoCAD. Nessa aula nós vamos aprender o comando mais simples do AutoCAD, o comando mais básico, porém um comando muito útil, que é o comando linha, tá? Também conhecido como comando line, ok? Eu comentei isso em videoaula anterior, mas reforçando aqui, você pode escolher o comando através desses atalhos que nós temos aqui, ok? Ou simplesmente digitar o comando aqui na barra de comando, certo? Então eu vou fazer aqui primeiro dessa forma, eu vou escolher aqui comando linha, vou apertar aqui com o botão esquerdo do mouse. E vejam que aqui, ó, na minha barra de comando, ele diz qual é o comando em questão que eu estou utilizando, em negrito, tá? No caso, é o comando linha, e aqui ele já te dá a próxima instrução, especificar o primeiro ponto, tá? Então eu vou especificar um ponto qualquer aqui no meu modelo de trabalho, vou selecionar aqui, por exemplo, tá? E vejam que, ó, na minha barra de comando ele te dá a próxima instrução, que seria o quê? Especificar o próximo ponto, tá? Para eu criar uma linha, eu tenho que ter pelo menos 2 pontos, ok? Aqui, ó, ele ainda te deu uma outra opção, que é a opção desfazer, tá? A gente vai ver aí um pouquinho mais para frente, okay? O que é essa opção aqui desfazer, ok? Eu vou criar aqui, ó, algumas linhas, tá? Vou especificar aqui o próximo ponto dessa linha e percebam que, ó, a partir desse último ponto que eu criei para minha primeira linha, ele é o ponto inicial da minha próxima linha, tá? Então eu vou criar aqui um próximo ponto. E aqui, ó, a partir da segunda linha que eu criei, ele me deu mais uma opção, que é a opção fechar, tá? O que é essa opção fechar? A partir de duas linhas, ele pode unir o último ponto ao primeiro ponto, ok? Então, ó, vou fazer aqui algumas linhas, ó, selecionando aqui com o botão esquerdo do mouse, ok? E desse último ponto eu quero unir no primeiro ponto. Eu posso simplesmente arrastar o mouse aqui e colocar aqui com o botão esquerdo do mouse, ok? Ou eu posso simplesmente selecionar aqui a opção fechar, tá? Existem duas formas de eu fazer isso. Eu posso simplesmente clicar aqui com o botão esquerdo do mouse em fechar, ou vejam que nas palavras, ó, a inicial ela começa com a cor azul, tá? Eu posso digitar a letra dessa inicial que ele vai entender que eu vou utilizar o comando fechar ou o comando desfazer, tá? Então se eu digitar um F, ele vai utilizar o comando fechar, se eu digitar um D, eu vou utilizar o comando desfazer, tá? Então eu vou fazer isso, eu vou digitar a letra F, vou dar um Enter e percebam que o meu último ponto foi ligado ao meu primeiro ponto, foi conectado através do comando linha, tá? Dessa vez eu vou utilizar aqui o comando linha novamente, porém eu não vou utilizar aqui pela minha aba desenhar. Eu vou digitar o comando linha. Então, vou digitar aqui o comando linha, veja que ele já sugere alguns comandos que começam aqui com linha, tá? No caso a gente vai usar esse primeiro aqui e ele te dá a mesma instrução, né? Especificar o primeiro ponto. Vou da mesma forma, ó, vou criar aqui, ó, vários pontos, ok? Percebam que a partir do segundo, ó, novamente, ele dá a opção fechar, tá? Vou criar aqui alguns pontos de forma aleatória. E agora nós vamos utilizar o comando desfazer, tá? O comando desfazer, o que ele vai fazer? Ele vai simplesmente desfazer a última linha que você fez, tá? Então, ó, vou clicar aqui em desfazer, ó, ele vai apagando aqui, ó, as últimas linhas que você criou, tá? Ou simplesmente digitando a letra D. Ó. Digito a letra D, vou apertar a tecla Enter do teclado, D, Enter, D, Enter, D, Enter, D, Enter, ok? Então vejam que, ó, eu apaguei todas as linhas. Para eu cancelar a seleção, eu posso pressionar a tecla ESC do teclado. Então eu não quero mais utilizar o comando linha, vou pressionar a tecla ESC do teclado. Pronto, eu já fechei aqui, já encerrei o comando, tá? Uma dica muito interessante para vocês, tá? Isso
eu vou ensinar aqui para o comando linha, mas isso se aplica a qualquer outro comando, tá? Se a sua versão do AutoCAD for em inglês, basta você colocar o comando correspondente com o caractere underline na frente. Então, por exemplo, o comando linha, o comando correspondente na versão do AutoCAD em inglês é o comando line, tá? Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou digitar o underline, ok? Aqui na minha barra, ó, vou digitar o underline, que ele está com a entrada dinâmica ativada. Eu vou desativar aqui só para mostrar o exemplo aqui, tá? A gente vai ver entrada dinâmica um pouquinho mais para frente. Nós vamos ter uma aula só para ela, ok? Então aqui, ó, underline, line. Então, ó, vejam que aqui ele já está sugerindo o comando line, tá? Quando eu passo o mouse por cima do comando line, ele já me diz que o comando correspondente é o comando linha, certo? Então, ó, vou clicar aqui com o botão esquerdo do mouse e, ó, é o correspondente ao comando linha, ok? Vou criar aqui, ó, novamente, ó. Ó, vou criar aqui um quadrilátero, ok? E agora eu vou selecionar a opção fechar, ok? Criei aqui um quadrilátero, certo? Então vejam que o comando linha ele é bem simples, tá? Mas ele é um comando muito útil e nós vamos utilizar o tempo inteiro, tá? Ao longo do nosso curso, ok? Então essa aula aqui é só isso, é só para que vocês vejam aí como funciona o comando linha e para que vocês possam se familiarizar com este comando, tá? Eu vou pedir para que vocês façam alguns desenhos aí com o comando linha, não se preocupando muito com ângulo, com o tamanho da linha, tá? Porque nós vamos abordar cada uma dessas características ao longo do curso, ok? Então simplesmente criem desenhos aí da forma que vocês acharem mais conveniente, ok? Então é isso, espero que vocês tenham gostado dessa aula. Até a próxima.